Mr. Pilgrim. Salve guys, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Mr. Pilgrim e hoje falaremos sobre quem? Sobre ele, sobre o filme do Scott Pilgrim, feito pelo Edgar Wright, diretor de Todo Mundo Quase Morto. Eu acho que todo mundo conhece esse filme. E então vamos falar sobre ele também e sobre outros assuntos a ver com Scott Pilgrim, como por exemplo outra obra do autor Brian Lee O'Malley que eu tenho aqui em casa, e também sobre as diferenças entre o filme e a HQ do Scott Pilgrim. Isso não são muitas diferenças, eu vou adiantando para você que espera mudanças da água para o vinho, mas não foram adaptações feitas com ele, mas vamos entrar em mais detalhes agora. Vou começar primeiro falando do filme e como eu conheci a gente na locadora. Ele era, qual que era a numeração dele? Deixa eu ver. Ele era o filme 2375 da locadora. A gente tinha bastante DVD, era uma locadora bem grande, era a maior da cidade, se eu não me engano. Então foi uma época de ouro que eu vivi na minha vida. Se eu posso falar que eu vi uma época boa na minha vida, foi essa época da locadora. Não vem ao caso, e só de ter vivido um pouco essa era da locadora Mas a principal diferença tirando isso é o desenvolvimento de personagem, que eu falei que é muito fraco. Eu vou citar o exemplo da Knives. A Knives no livro ela já é bem desenvolvida. Ela não é só a ex-namorada do Scott. Ela não é só uma chinesa. O relacionamento deles é tratado, é mencionado a todo momento. O jeito dela totalmente apaixonado, fissurado nele, e ele totalmente depois fissurado na Ramona. Esse triângulo amoroso aí que no final das contas se acerta, mas até se acertar tem várias intrigas, vários atritos que no livro é bem mais explorado. No filme é bem, vamos dizer assim, sobre águas rasas, sabe? Bem ali por cima, já me deixa feliz. Tava focando a câmera aí, desculpa, tá galera? Eu não sei mexer ainda, tô aprendendo os paranauê, mas vamos lá. E continuando, eu conheci ele porque eu tive que fazer, meu pai mandou, na verdade, eu fazer uma cópia desse filme, porque também a gente alugava cópias dos filmes, porque o original saía, eu não podia comprar 10 originais, né? Era caro um DVD desse aqui antigamente, era tipo R$100, e R$100 era muito dinheiro antigamente. Então a gente fazia algumas cópias do próprio DVD e alugava as cópias também, para que as pessoas pudessem assistir o filme, só que mais barato, lógico, o original era mais caro. Eu tô divulgando a locadora como se ela existisse ainda, mas isso não vem ao caso. É muito bom esse cara. Mas continuando, eu tive que fazer uma cópia dele, e aí eu resolvi assistir. Depois que eu assisti esse filme, cara, eu fiquei fissurado na Ramona Flowers. A Ramona Flowers foi o amor da minha adolescência. Busquei a guria igual a Ramona Flowers, nunca encontrei, mas buscava por aí, por cá, mas nunca encontrei a Ramona Flowers na minha vida, e isso é muito engraçado. Mas vamos começar agora com o assunto principal do vídeo, né? As diferenças entre a HQ e o filme do Scott Pilgrim. O filme condensa bastante, isso já é normal. Olha a diferença, são literalmente, eu tenho a coleção inteira aqui do Scott, eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha isso aqui, é isso aqui de página para 1h30 de filme, vai. Então dá muita coisa, muito volume para pouco tempo. Então é lógico que eles têm que apressar algumas coisas durante o HQ, se eu não me engano, desenvolve durante um ano, e aqui passa algumas semanas, e afeta principalmente o desenvolvimento de personagens, que eu acho que é a parte mais fraca do filme do Scott Pilgrim. É o desenvolvimento dos personagens, que você não consegue se envolver ali, se sentir tão íntimo dos personagens como se
depois que você lê o livro, ou a HQ no caso, você fica imerso ali, você se sente parte ali deles, tá ligado? Você entende como que funciona o modus operandi dele. E cara, isso é muito bom da HQ. Só a HQ proporciona isso. O filme é muito legal, mas eu já vou adiantando que eu prefiro a HQ. Sim, eu prefiro a HQ, todo mundo fala isso. Sim, mas é verdade, é por causa do conteúdo, é muito mais conteúdo sobre um filme que eu já gosto. Então, tipo, eu já gosto desse aqui, imagina esse aqui que tem mais coisas, entendeu? Voltando aqui na Knives, a Knives na HQ, eu vou citar como, por exemplo, a traição do Scott. Quando o Scott trai a Knives no livro, ele trata ela diferente, a gente vê isso, a gente percebe isso, a gente tá ali vendo que ele tá tratando ela de modo diferente. No filme a gente percebe isso, mas 3 minutos ali já acaba o relacionamento deles e é ele pulando pela janela, o Michael Cera, tá ligado? E acabou ali. Então essa eu acho que é o ponto mais fraco. Tem também a Ramona, que é muito mais explorada nos livros, o passado dela que é muito mais explorado nos livros. Tem o passado do Scott com a Kim, então, que é a baterista da banda do Sex Bombom, que é a banda dele, que faz parte no caso do Scott. E então o livro abrange muito mais o tema e tal. Lógico, tem mais margem, tem mais tempo para isso. Aqui estamos falando de dinheiro por minuto, então é questão monetária, logicamente, de estúdio isso. Mas isso no livro cai muito bem. Mas vamos esquecer agora um pouco os livros e vamos focar agora no filme do Scott Pilgrim e trazer algumas curiosidades deles para você. A curiosidade dele para você que eu trouxe de início agora para você em primeira mão é que o cantor Beck, tá aparecendo aqui a foto dele, ele produziu 32 músicas. Aí você fala assim, ele produziu 32 músicas pro filme, tá suave. Não, ele produziu 32 músicas em 32 horas, uma hora para fazer uma música basicamente, vamos botar aí no relógio. Então isso foi dedicação total do cantor. Eu acho isso um apreço muito bom pela obra. Se dá para ver que eles estavam querendo fazer o projeto, tava querendo fazer esse projeto vingar, tava querendo fazendo de tudo para dar certo e tudo mais. Outra curiosidade que eu posso trazer para você é que o diretor do filme pediu para a atriz Brie Larson, que é a atriz lá da outra ex do Scott, que eu não lembro o nome agora, pediu para ela interpretar como se ela estivesse dentro de um anime e não piscar durante as cenas dela. Você pode perceber isso, é só reassistir os filmes e na cena dela ela nunca pisca. Ela nunca pisca e isso é um detalhe muito legal, assim, uma curiosidade muito bacana também. E com tudo isso que eu falei, com 1, 2, 3 edições gigantescas e 6 volumes pequenos divididos, se for separar, fazer o original, foram 6 volumes. Com tudo isso que eu falei, com todas essas características positivas, com tudo isso, essas coisas boas que tem no filme, ele foi um fracasso de bilheteria. É irônico, mas ele foi um fracasso de bilheteria. Ele custou 60 milhões de dólares para fazer e faturou cerca de 40 milhões ali. Mas não deixou, hoje em dia, passar pelo público. Nos streamings, está aí, fazendo sucesso até hoje. E também temos um videogame dele, um jogo dele, que eu gravei um pouco de uma gameplay e logo em seguida desse vídeo vai tocar, daqui a alguns segundinhos já. E eu posso falar, só recomendar, fazer uma recomendação para você de outra obra dele, para você ficar mais por dentro, caso você queira procurar mais sobre o Brian D. O'Malley. Eu recomendo o livro Repeteco. Esse livro é sensacional, a arte dele é lindíssima, ele é totalmente colorido e ele lida com looping temporal e viagem no tempo, essas coisas. Então essa fica a minha recomendação, isso que eu falo sobre Scott Pilgrim. Assistam o vídeo, vão lá, joguem o jogo se quiser. Fiquem agora com a gameplay do jogo e com o áudio horrível.